sobre as funções que você vai encontrar aqui. Primeira parte, né, que você vai encontrar, essa aqui é a área de switch, onde você monitora e, como eu falei, você pode trocar entre uma câmera e outra e você também pode adicionar fontes de vídeo, tá? No meu caso, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, só para você ter uma curiosidade, caso eu quisesse colocar uma vinheta na minha live ou um vídeo que eu queira colocar durante a minha transmissão, eu vou carregar aqui em mais e ele vai ter aqui, ó, SD Card Vídeo. Aqui no meu SD Card eu deixei aqui a vinheta do meu programa, que é o Café com Maurício, e eu vou carregar essa vinheta para cá. E aí ele vai se tornar uma nova fonte. Quando eu clico aqui, ele toca, né, a minha vinheta. Ou seja, eu posso fazer isso durante a minha transmissão ao vivo, certo? Outra coisa que é legal aqui também é que você também encontra a possibilidade de fazer Split View e Picture in Picture, que é também bem interessante se você estiver trabalhando, comentando alguma coisa, às vezes ligado com a tela do seu computador aqui. No caso, se eu quiser um Picture in Picture, eu vou colocar ele aqui e aí eu vou escolher a minha câmera principal, no meu caso eu vou colocar a do próprio Iolo aqui, né, que é a minha secundária, e aí clico em Next e eu vou escolher a minha câmera secundária, no meu caso vai ser a minha câmera frontal. E aí eu vou carregar as duas aqui e olha que interessante, ele já está com as duas imagens sobrepostas em Picture in Picture e eu vou colocar onde eu quiser. Além disso, eu posso mexer na escala e posso também mudar o aspecto. Se eu quisesse botar um pouco menor, 1 por 1 aqui no cantinho, eu tenho uma função aqui de Picture in Picture, Done, e ele agora se torna uma fonte com Picture in Picture vídeo. Olha que legal. Além disso, vamos lá, só porque eu gosto muito dessa função, ele tem também um split screen, né? Que eu posso colocar aqui, ó, Add Source Video, e aí eu vou colocar em Split View. O que ele faz? Eu vou escolher a câmera principal, depois a câmera secundária. Vamos dizer que você tivesse duas pessoas numa entrevista, uma câmera em cada pessoa, e além da master você tem a de cada uma, você poderia juntar elas ali. Então você colocar aqui, ó, ele vai fazer as câmeras split. Bem legal para um formato como esse, onde eu faço um review. Eu posso aumentar ou diminuir essa borda aqui, caso eu queira trabalhar. Posso reposicionar, ó, se eu quiser dar mais importância para uma das telas, e posso inclusive mexer na direção, para que fique mais interessante aqui. Eu adorei essa função aqui, super prática, quando você quiser trabalhar com duas câmeras ou uma câmera e uma fonte de vídeo. E aí ele já se torna uma outra fonte aqui, certo? E aí a gente vai aqui para os menus. Vamos lá, vou voltar um pouquinho aqui do lado e eu tenho primeiramente o meu menu de overlays. Eu posso carregar overlays no formato de imagem e eu posso fazer overlays em texto, que já são feitos aqui no próprio YOLOBOX. Eu tenho aqui dois testes para que você veja. No primeiro, eu peguei o logo da Ozzy e coloquei aqui como um overlay de imagem. Eu simplesmente cliquei aqui em mais, escolhi Image Overlays e aí eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, o nosso logo. E aí eu coloquei ele aqui e ele fica aqui. Poxa, Maurício, mas está muito grande. Tudo bem, eu vou diminuir ele aqui. Vou colocar onde eu quiser, basta clicar e arrastar com o dedo. É tudo touch, tá? Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil de pegar, mas dá certo. Então coloquei aqui no cantinho, done, pronto, tá feito. Então tem aqui um em cima e outro embaixo. Eu vou apagar esse de cima aqui que eu tinha feito de teste. Só clicar, segurar, delete. E aí eu também fiz aqui um overlay de texto. E esse foi criado diretamente no YOLOBOX. Como eu faço? Vou selecionar, vou apagar esse aqui, tá? Vou clicar em mais e aí eu vou usar agora um Lower Third. E aqui ele já tem alguns presets bem simples, tá? Eu escolhi esse terceiro aqui e aí eu vou escrever o que eu quiser. No primeiro aqui eu vou colocar meu nome, Maurício, ok? E embaixo eu vou colocar Ozzy Audiovisual. Pronto. E aí eu vou escolher a escala, se eu quero maior, menor, e eu posso também posicionar. No meu caso, posso colocar em cima, posso colocar embaixo ou no meio da tela. Vou colocar aqui. Done e pronto. E agora eu tenho o meu overlay, é só clicar nele e ele habilita. Se eu desselecionar, ele desabilita. E eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com os dois, né? Tanto a imagem quanto o overlay de texto. Muito simples, muito prático de fazer. E é uma coisa que às vezes a galera pena quando está lá no OBS, por exemplo. Depois eu tenho aqui a minha parte de plataformas, né? Aqui você vai conectar antes mesmo de entrar no seu stream, suas senhas, já deixa tudo logado. No meu caso, eu loguei aqui no meu canal do YouTube pessoal, Maurício Fonteles. Então eu vou habilitar ele aqui e ele vai perguntar se você quer uma transmissão pública, não listada, privada. No meu caso, não listada. Vou clicar aqui e ele vai conectar
com o canal. Pronto, ele já está pronto para conexão e se você quisesse para um dos outros, você também poderia linkar aqui. Depois, eu tenho uma opção aqui que é o meu áudio, né? Ou seja, o meu mixer de áudio. Eu tenho algumas funções aqui, né? Primeiro é automático, que ele na verdade vai escolher de acordo com o seu switch. No meu caso não é o que eu quero, né? Eu quero trabalhar só com uma fonte única de áudio, que é o que está na minha câmera. Eu estou com um lapela plugado na 7.3 aqui, que é o HDMI 1. Então eu vou deixar minha fonte de áudio no HDMI 1 e eu vou ajustar aqui o nível dela, tá? E aí você tem esse mixer. Aqui você também vai selecionar todas as outras fontes, né, que pode ser inclusive o line-in dela mesmo, se você quiser plugar um microfone ou uma mesa de som direto no YOLOBOX, ou qualquer outro elemento, como um arquivo de vídeo que você carrega. Então, no meu caso aqui, para esse exemplo, eu vou utilizar HDMI 1, né, como minha fonte principal. Aqui em cima também tem a opção de monitoração. Para você monitorar, você ajusta o volume de como vai sair o seu fone de ouvido aqui. Tem uma função aqui que eu não vou adentrar muito, mas é bem interessante e curiosa, que é um scoreboard. Caso você queira utilizar o YOLOBOX para uma transmissão de um jogo, né, um jogo de futebol, vôlei, basquete, o que for, você pode aqui colocar o nome dos times e você vai subindo a pontuação ou os gols de acordo com o que vai acontecendo. Isso é uma coisa que já vem da atualização mais recente do YOLOBOX, que está na versão 3.5 e está sempre sendo atualizado. Então é curioso, no nosso caso aqui não vou adentrar muito porque tem muita coisa para falar dele ainda, mas vale a pena também. A próxima função é bem interessante e ela tem a ver com os comentários da sua live. É muito legal quando você estiver, né, fazendo uma live, você poder acompanhar o que as pessoas estão dizendo e não só isso, você poder interagir. E a ideia aqui é você fazer tudo isso sem a necessidade de um computador. No meu caso aqui eu não estou com um computador aqui, né? Eu estou só com o YOLO e ele está conectado na internet e já eu vou começar uma transmissão aqui utilizando as duas câmeras. E aí o que você vai ver aqui? Os comentários da sua live e inclusive quando rola o comentário você pode até fixar ele na tela, que é bem legal, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando a gente começar a live eu vou mostrar esse exemplo para você. E aí por fim eu tenho algumas configurações um pouco mais avançadas aqui. Entre elas, né, uma que chama bastante atenção aí é o chamado HDMI Program Out, que é você poder fazer uma saída HDMI com uma cópia da tela do YOLOBOX ou você ter um limpo, que seria você deixar ele sem nada. No meu caso, ele está ligado aqui na minha TV, que está aqui ao lado, que é a minha monitoração, e eu estou vendo ele ou com a tela ou sem a tela, como você está vendo na gravação também. Tá? E nesse caso aqui, por que eu poderia querer fazer isso? Caso você esteja ligando esse HDMI, por exemplo, num telão, vamos dizer que você está fazendo uma transmissão numa igreja e você está colocando esse switch de câmeras também para um telão, ele vai ter que chegar limpo. Então, ele te dá essa opção aqui.